Olá, graça e paz. Eu fico pensando como somos abençoadas por termos a Bíblia, a palavra de Deus como direção para a nossa vida. Nela, nós encontramos personagens maravilhosos. Como nós somos mulheres, nós gostamos muito de olhar para a vida dessas mulheres e nos inspirarmos. Nós vemos as atitudes, as formas que elas chegaram até Jesus e isso nos inspira muito e nos ajuda no nosso dia a dia. A mulher que nós vamos ver hoje no programa Mulheres Inspiradoras é uma mulher que a Bíblia não cita o nome, mas nós a conhecemos por sua atitude. É bem provável que você já tenha ouvido muitas mensagens sobre ela, talvez até cantado louvores sobre a atitude dessa mulher. Então, eu quero te convidar a ficar com a gente para aprender mais ainda sobre essa mulher. Já aproveita, compartilha o link desse programa, comenta aí, curte, nos ajude na divulgação e seja muito edificada no nome de Jesus. Eu sou Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Conexão Feminina, no nosso quadro Mulheres Inspiradoras. E hoje nós iremos falar sobre uma mulher que já foi tema de inúmeros sermões e com certeza você já deve ter ouvido algum por aí. Esta mulher, ela é tão importante que ela está registrada em 3 dos evangelhos da Bíblia. E hoje nós iremos ver quais lições podemos tirar da história dessa mulher, em que ela nos inspira. E para começar, nós gostaríamos de contar com a ajuda da missionária Eliane e com a ajuda da missionária Vilma para mais um bate-papo de hoje. Sejam muito bem-vindas, meninas. Amém. Amém. Bora lá? Então, a primeira coisa. Esta mulher, nós vamos basear em Marcos no capítulo 5, se você quiser nos acompanhar aí da sua casa. Essa mulher sofria de um problema, meninas. Vocês podem dizer para nós qual problema era esse? Fiquem à vontade. Fica à vontade, Miss. Então, a gente percebe na palavra de Deus que ela tinha uma hemorragia, né? Um fluxo de sangue constante e já havia 12 anos que ela vinha com essa hemorragia, com essa enfermidade, né? Era um sangramento que muitas mulheres acabam se identificando, né? A gente sabe muito bem. E a gente percebe também que esse tipo de sangramento a deixava impura, né? E esse era um dos problemas também. Não bastasse a enfermidade, ainda tinha a questão cultural, a questão da lei, né? Não é porque as pessoas simplesmente a excluíam por conta da enfermidade, mas era uma questão da lei. Lá em Levítico está dizendo, né, que a mulher que tinha o fluxo de sangue, até os lugares que ela sentava eram considerados imundos. Então, assim, essa mulher, além disso, era uma mulher considerada imunda, impura, né? Então era um problema gravíssimo. Você pode... Eu sou meio assim, parece que fala para criança, né? Uhum. Mas quando a gente fala assim, uma hemorragia, um sangramento, para ficar bem claro, assim, para que não reste dúvida, é como se fosse uma menstruação, um ciclo mensal da mulher. Só que no caso dessa, ela já estava há 12 anos nessa situação, o que não era uma menstruação normal, né? Uhum. Bora lá. Isso mesmo. Acho que comparado à endometriose, né? A gente conhece como endometriose, hoje, né? Que as mulheres que começam a ter um sangramento anormal, né? Que começa a menstruar e é um volume, né? Muito, muito grande de sangue, né? Então ela sofria disso. E além desse incômodo físico, né? Imagina, você ter uma hemorragia por tanto tempo, a fraqueza que talvez ela pudesse estar sentindo, né? Dores pelo corpo. A gente também esbarrou aí em outras questões, como a lei, né? E como que seria para ela o dia a dia dela, talvez, ali na sociedade dela? Então, como ela era considerada impura, ela só podia sair de casa quando cessasse aquele fluxo, né?
Então, ela ficava muito dentro de casa, ficava muito reclusa, né? Não podia ter uma vida social normal, né? À vontade, e a qualquer lugar, né? E pelo menos ao pátio do templo, né? Pelo menos no ato das mulheres, né? Já que podia entrar também, né? Ela não tinha uma vida normal como todas as outras, por causa dessa situação, né? Aí, sem contar as questões físicas também, né? A anemia, dor de cabeça, né? Fraqueza, como a Dani falou. Então, era um quadro muito, muito delicado, né? Em todos os aspectos. Eu acho que ficar físico, social, né? Os 12 anos trancada dentro de casa, acho que ela não conseguiu ficar. Mas, assim, às vezes que ela deve ter tentado sair, deve ter sido um desafio muito grande para ela. Porque quando alguém percebia o problema dela, ela já era, eu acho que devia ser expulsa, né? Escorraçada. Agora, vamos pensar. 12 anos com esse problema. Acredito que ela não tenha se casado, né? Se casado, tido filhos. A Bíblia não registra, né, se ela se casou ou não. Mas se ela se casou, ela também não podia nem ser tocada pelo esposo, né? Então, assim, um outro problema que eu vejo é da solidão, né? Quantas pessoas se sentem sós, né? E aí essa mulher, ela não podia ter contato com as outras pessoas. Gente, como a gente, quando a gente passa o dia aqui fazendo o programa, a gente não vê a hora de contar para alguém como foi o programa, a gente quer contar para alguém. E essa mulher, tudo que ela passava só, ela não tinha ninguém para compartilhar as suas dores, os seus problemas, as suas alegrias, se tivesse algum dia de alegria, ela não podia compartilhar com ninguém. Então, assim, era um sofrimento físico, emocional, psicológico, né? Em todos os termos. A Vilma colocou aqui a questão da adoração, gente. Você não poder estar... Já era difícil estar no pátio, né? Mas nem no pátio, né? Você não pode estar na calçada da igreja, né? Trazendo para os nossos dias. Eu não posso estar ali reunida, adorando ao Senhor, não. Tudo era só, né? Então ela sentia uma solidão terrível, né? Isso era um problema gravíssimo. E a gente também tem relatos de que ela buscou ajuda, então talvez a situação econômica dela também já não fosse a das melhores, né? Visto que ela teve que empenhar os recursos dela em busca de uma solução. Sim. Só voltando um pouquinho para a gente entender como ela se sentia, a gente sabe que o período menstrual não é um período muito confortável. Tem mulheres que levam de boa, não sentem nada, né? Às vezes tem um fluxo assim normal, né? Não tão intenso, né? Outras já não. Mas não é um período muito confortável, que a gente fica ansiosa para que chegue logo e para que termine logo, né? E para que termine logo. Aí você imagina você viver esse momento que é desconfortável, você viver isso por 12 anos. Né? Não é fácil, né? Então, realmente... E pode ser que ainda tinha as dores, né? Assim, no período menstrual a gente às vezes tem cólica, né? Então a gente não sabe se ela sentia essas cólicas constantes, né? Então, assim... E a gente conhece também irmãs, até que de repente estão nos assistindo, já tive essa experiência na minha igreja, de irmãs que às vezes precisam ir para o pronto-socorro, né? O fluxo começa e não para ou vai além do normal, né? E tem que ser atendida, né? No pronto-socorro. Então, realmente não era fácil para ela. E não tinha um sorinho para tomar. É verdade. O comprimidinho lá para tomar para dor de cabeça, né? Então, o problema que essa mulher enfrentava, a gente pode dizer assim, que era um senhor problema para a época. Hoje em dia já e naquela época, então, a gente pode multiplicar aí a situação. Verdade. E hoje em dia, gente, como que nós poderíamos, talvez, comparar, não sei se é possível, a situação que ela viveu antigamente, hoje em dia, qual seria um problema que os nossos irmãos poderiam estar enfrentando? Acho que a gente pode se sentir excluída também quando a gente se encontra em pecado, né? Assim, a Bíblia diz que o pecado, ele faz uma separação entre nós e Deus, né? E a pior coisa, gente,
E todo ser humano passa por isso, por mais santificado que você seja, a gente peca. E a pior coisa da nossa vida é quando a gente se sente que falhou com Deus, né? Então a gente se sente impuro, você não consegue falar, né? Você fala, como que eu vou pedir para Deus isso? Meu Deus, eu falhei com o Senhor. E às vezes é algo que a gente já tinha prometido para Deus milhões de vezes. Eu não vou fazer, Senhor, né? Eu vou ficar aqui firme. E a gente está lá, né? E outros tipos de enfermidades também, de coisas que nos separam. Às vezes a gente falou da solidão que ela sentia, a própria depressão, né? Essa mulher poderia ser uma mulher deprimida também e afastava da sociedade, porque talvez a gente diz assim, ela não podia estar com alguém, não podia compartilhar, mas talvez ela também já nem quisesse mais tá muito ali por conta da sua situação. Imagina você nesses dias assim, constantes, você ter que estar na casa de alguém, né, compartilhando relatando alguém, o mesmo problema. É muito complicado, né? Então existem vários problemas hoje em dia que nos remetem para o problema que ela tinha, né? Que pode ser assim, talvez não seja o mesmo problema, mas parecido, e que a gente se sinta como a mulher do fluxo de sangue, né? A gente pode citar, por exemplo, vícios, né? Sim. Existem inúmeros tipos de vício. E para a pessoa sair daquilo, às vezes, não é fácil. Ela tenta de uma forma, tenta de outra e volta a esbarrar ali. Enfermidades, depressão. Quantas pessoas a gente conhece que luta há anos em busca de uma solução daquilo, e a pessoa fica até sem graça de chegar e pedir ajuda de novo para falar para você que está sofrendo daquele mesmo problema, né? Então, talvez você não esteja com o problema que essa mulher do fluxo de sangue estava, né? Talvez seu problema seja uma endometriose hoje, mas você sabe qual é o problema que você tem enfrentado, que você já tem orado, você sabe qual é aquela oração que você tem feito diante de Deus há anos, e a resposta ainda não chegou. Então, que hoje Deus possa falar ao seu coração aí. Amém. Agora, vamos continuar um pouquinho. A gente já falou como que ela se sentia, como que era ali no contexto da sociedade, e como será que ela reagia diante de todos esses obstáculos que a gente acabou de relatar aqui. Tá, Vilma? Quando a gente lê aqui, a gente vê que ela era uma mulher que tinha gastado tudo, os recursos que ela tinha gastado com médicos, medicação, para ver se livrava daquele mal. Então, era uma pessoa que procurava vencer aquela situação. Ela não era acomodada, né? Sim. É assim mesmo, é minha vida, é meu destino, né? Então, ela estava sempre procurando. Alguém falava, olha, eu conheço um médico, né? Eu conheço um remédio. Então, lá estava ela, lá desembolsando aquela quantia para poder, para poder se livrar daquele problema. Sim. Né? Então, embora ela sofresse de todos esses problemas que a gente levantou, eu penso que era uma mulher que tinha esperança, sim, de ser curada, que não desistiu dela, porque tem muitas pessoas que desistem, né? Às vezes recebe um diagnóstico, quando ela olha o diagnóstico, ela já desiste. Então, ela é uma mulher que não desiste, né? Que gastou, empenhou tudo o que tinha a fim de ser curada. Ela ainda tinha esperança, né? Isso mesmo. A gente percebe claramente, né, na vida dela, essa esperança. Ela nem tinha gastado o dinheiro, né, os recursos dela, mas ela já tinha gastado porque ela buscava, de fato, a resolução, né, do seu problema. E pensa assim, quantas frustrações ela não enfrentou ao longo desses anos, né? Conheço um médico tal, vou lá. Não deu certo. Mulher, eu ouvi falar de uma erva que é bom para isso, toma a erva. Não deu certo. E aí mas mesmo assim ela não desistiu. Então a gente já tem mais uma lição dessa mulher aqui. Sim. Que mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das vezes portas fechadas que a gente enfrenta na vida, a gente não pode desistir de lutar. Não pode desistir da cura, não pode desistir de uma libertação, não pode desistir do milagre que a gente espera de Deus. Isso é de um filho, né? A gente ouve sempre, né, Mães Intercessoras, né, Vilma? E assim, às vezes o filho está
numa situação que a mulher disse assim, eu não acredito mais que meu filho possa ser liberto, eu não acredito mais que um dia ele vá aceitar Jesus Cristo, a gente não pode desistir, né? Assim, foram 12 anos que essa mulher ficou tentando, né, até ter o seu problema solucionado, mas assim, para você mulher, né, que é mãe, não desista do seu filho, seja 12, seja 24 anos, ele continua sendo o seu filho e alvo do cuidado e da graça de Deus, né? Quando eu vejo essa história dessa mulher, eu lembro de um pastor amigo nosso, que nós congregamos juntos aqui em São Paulo, e ele fala pra gente que ele ficou 17 anos orando pela esposa. Olha. E ele ia para a igreja sozinho, e às vezes quando chegava em casa a mulher estava lá com a pá virada, né? Brigando com ele. Por que você vai? Que isso e aquilo, colocando inúmeros obstáculos. Mas ele passou ano após ano orando, pedindo a Deus, até que ela se rendeu. E hoje os dois congregam juntos. Glória a Deus. Então às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é um irmão, às vezes é uma enfermidade. O importante é nunca desistir e confiar que Deus entra com a solução. Amém. Amém? Amém. Bora lá. Agora, como que essa mulher chegou até essa cena que a gente vê descrita aqui em Marcos, que todo mundo conhece, que ela tocou lá. Como que ela chegou nesse ponto? Se ela vivia isolada, se ela vivia doente, como que ela descobriu? Ela ouviu falar, né? A fé vem pelo ouvir, né? Ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar daquele homem que estava fazendo coisas maravilhosas, extraordinárias, né? Um grande pregador, pessoas sendo curadas. Então, imagina, ela que já tinha empenhado tudo o que tinha, né? Ido atrás da sua cura, e de repente ela não tinha mais nada para poder gastar, e de repente ela ouve falar. Então eu imagino que a esperança deve ter acendido ainda mais, né, dentro dela, ao ouvir falar que aquele homem tão maravilhoso, né, poderoso, estava entre eles. Mas o que será que talvez chegou até os ouvidos dela, assim, detalhes desse homem? Ela pode ter ouvido sobre a cura do endemoniado de Cafarnaum, né, a libertação, uma doença que se assemelha a ela é do leproso, porque o leproso também, ele ficava longe da sociedade, tinha um lugar especial para eles, né? Eles não podiam ter contato, eles eram considerados imundos também. Cerimonialmente impuros. Impuro, é isso mesmo. Então, assim, era muito parecido. Então, se esse leproso foi curado, ao encontrar o médico dos médicos, né? Porque, assim, é legal a gente pensar isso, né? Ela já tinha ido a muitos médicos, mas talvez aquilo aguçou muito a curiosidade dela. Esse médico é diferente. E aí, tinha uma outra questão que ela nem precisava pagar. Né? Eu já não tinha recurso mais. Meu Deus, e agora? Eu não tenho mais dinheiro. Tem um outro médico, tem um médico chamado Jesus. Não, mas esse aqui é diferente. Ele cura e ele não cobra nada. Só que a gente precisa pensar também que essa mulher, ela provavelmente era da região de Cafarnaum e ela vai até Cesareia sem recursos. Então, outra questão da não desistência, né? Então, ela tem que caminhar quase que 50 quilômetros a pé, né? Com dor. Escondendo essa dor, né? Então, assim, fraca. Sei lá quantas noites ou quantos dias ela levou para chegar, porque a gente não sabe. Quantas vezes teve que parar, ficar ali no caminho, né? Então ela ouviu e aquilo trouxe esperança, né? A cura do paralítico de Cafarnaum, entendeu? Então assim, pelo caminho ela ia ouvindo alguma coisa, né? É isso aí. Aí a gente vê como é importante ter quem fale. Exatamente. Que, se ela ouviu, teve uma boca que chegou para ela e falar. Aí a gente queria fazer uma pausa aqui. Vamos aproveitar a oportunidade. E assim, nós temos que aproveitar as ferramentas que a gente tem em mão disponíveis. Porque às vezes eu não sei falar. Às vezes eu me embanando toda nas palavras, mas tem um material super bom, e eu posso compartilhar isso com alguém. E nós temos aqui do Ministério de Mulheres, que... Você já ouviu falar do pastoreio de mulheres?
Não? Peraí, explica aí para elas então. Olha, tem sido uma ferramenta poderosa, né? A gente tem 4 colaboradoras aqui na equipe, mas a Lu não consegue participar. Mas a Vilma, a Dani e eu, a gente consegue participar todas as quartas, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, né? Porque você que está lá no Mato Grosso é uma hora a menos, então, ou alguns outros lugares. Assim, todas as quartas, pelo Google Meet, a gente se reúne. E eu costumo dizer que esse lugar é um lugar de aconchego. É assim que eu tenho me sentido. Não sei vocês, meninas, mas assim, eu tenho sentido um lugar assim, parece que a gente senta de fato assim no colo do pai e a gente é abraçada aquele momento ali de devocional. Mulheres de todos os lugares, inclusive de outros países. Tem mulheres, né? Tem uma ex-ovelha nossa, né? Hoje ela está na Califórnia, ela sempre entra. E assim, é muito legal, assim, você saber que tem mulheres de todos os outros lugares, assim, ouvindo a mesma coisa, a mesma mensagem, mas que chega de uma forma transformadora. Então, você não pode perder pelo Google Meet. Você para ali, mesmo que você esteja trabalhando, vai ouvindo. Se você não pode interagir, fica ouvindo e sendo ministrado. Fala aí, Vilma, um pouquinho para nós. Sim, tem sido maravilhoso, né? É muito gostoso ver, né, todas aquelas mulheres ali reunidas. Muitas estão até, às vezes, no trabalho, né? E fecha o microfone, fecha a câmera, mas estão ali trabalhando, às vezes na consulta. E tem sido um momento maravilhoso e passa muito rápido, né? E Deus tem falado muito conosco nesses encontros. E lá a palavra ela é ministrada, nós oramos, a gente tem testemunhos que são compartilhados ali entre nós, coisas maravilhosas Deus tem feito. E a Bíblia diz assim que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, e que fé é certeza daquelas coisas que a gente espera, mas a gente não vê, né? E aí a gente tem testemunhos de mulheres que foram batizadas no Espírito Santo. Que lindo aquele testemunho. Curadas. Porta de emprego que já foi aberta. Porta de emprego, verdade, isso mesmo. Verdade. E é uma ferramenta que nós temos para levar. Tinha uma irmã outro dia que ela estava no hospital, com o braço machucadinho, mas ela estava lá ouvindo. Ouvindo, e quem sabe... Olha aí, ó. Quem sabe quem estava lá perto dela também não estava ouvindo e sendo ministrado. Mas esta mulher, ela ouviu porque alguém falou. Então, que nós também possamos ser essa boca de Deus, né? E eu penso que naquele momento que Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, ele era o assunto. Então, assim, você chegava, ia lavar roupa, né? Eu acho que Jesus era o assunto que estava acontecendo, né? Você ia no comércio, você ia comprar alguma coisa, fazer alguma coisa. Jesus era o assunto. Então, a gente também precisa, nas nossas conversas, né, diárias, onde nós estivermos, Jesus precisa ser o nosso assunto. É verdade. Porque a fé vem pelo ouvir. Então, a gente fala alguma coisa, né? E o Espírito Santo, ele vai completando a obra. Ai, quantas oportunidades a gente perde, né? É isso mesmo. Às vezes a gente puxa uns assuntos meio sem pé nem cabeça, umas coisas que não edificam e perde a oportunidade. E a gente tem tanta facilidade de divulgar. Acho que, assim, a maior ferramenta de marketing somos nós mesmos, né? Então, assim, a gente fala, você faz propaganda de uma loja, de não sei o quê, e de um mercado, né? Você viu que baratinho que tá. E, às vezes, a gente não fala de Jesus, que é o principal na nossa vida, né? Que é o remédio para tudo, é a solução para tudo, para o mundo, né? É a graça, né? Personificada ali, e a gente não fala, né? A gente perde a oportunidade. Fala de tudo, menos de Jesus. Eu estava te acompanhando o Jardim de Oração da minha igreja, eu estava ajudando uma mulher, estava levando ela numa perícia, e é virtual, o jardim. Aí, enquanto a gente estava indo, eu coloquei, porque nesse dia ia ter um testemunho, uma irmã ia contar um testemunho lá, de como Deus curou ela, né? Ela sofreu muitas situações difíceis, de abuso, inclusive. E aí eu coloquei que eu queria ouvir o testemunho dela. E aí nós duas fomos ouvindo, ela não era da igreja. E ela ficou ali ouvindo, assim, sem falar uma palavra. Quando ela terminou de contar o testemunho, né, a irmã, aí ela falou assim para mim, é disso que eu preciso. Olha aí. Então ela ouviu aquele testemunho. E impressionante, assim, como Deus mudou mesmo a vida dela. Assim totalmente, transformou a vida dela, né?
ela procurou a igreja, ela aceitou Jesus, e tantas coisas foram acontecendo na vida dela, na vida do filho dela. E o que eu mais gosto é que ela sempre me manda uma mensagem. Ela manda mensagem para dizer assim: missionária, eu estou bem, meu filho está bem. Graças a Deus. Aí, cada coisa que acontece, cada progresso. Recentemente eu recebi uma mensagem dela lá falando: olha, nós estamos bem, meu filho arrumou um trabalho, está registrado, ele nunca mais teve problema, que ele tinha problemas com drogas, outros problemas, né? E ela sempre vai me atualizando. E eu achei muito bonito que ela falou: é disso que eu preciso. Mais uma vida transformada. Ela ouviu, falou: é disso que eu preciso. É isso aí. E é isso que a gente precisa fazer, né? A gente fica preocupado com tantos protocolos, com tantos rituais, e o ID, ele é tão simples. Simples. É contar o que Jesus fez na nossa vida e tem feito na nossa vida, né? Aí, vamos lá. Ela ouviu falar, acho que no coração dela a esperança deve ter queimado um pouco mais. Esse homem que fez tantos milagres, ele pode então me curar também. Este homem que ele curou paralíticos, curou a sogra de Pedro que estava morrendo lá com a febre, que era uma coisa grave na época. Ele também pode resolver. Mas será que foi tão simples para ela sair de Cafarnaum e chegar até onde Jesus estava e tocar ele ali naquele momento? Não, com certeza não. A Bíblia relata que alguma coisa estava acontecendo ali, bem na hora que ela encontrou a multidão com onde Jesus estava. Ela falou assim: é agora. Já foi tão difícil chegar até aqui, é agora. Mas o que aconteceu? Quantos empecilhos, né? Tinha tantos empecilhos, mas ela não desistiu. Ela foi até o fim, porque ela tinha um propósito, um foco, né? Ela saiu de Cafarnaum intencionalmente. Ela foi com aquele propósito. Então, não é nada vai me impedir de eu tocar. Até um autor que eu li assim, há anos atrás, ele disse assim, que o milagre programado era o da filha de Jairo. Isso. Era isso que estava programado. Você vê que ela chega no meio de outro milagre. Mas o que é mais interessante é Jesus parar. Sabe, eu acho extraordinário o que Jesus faz com a gente. Ele nos abençoa de forma personalizada, né? Assim, individual. Jesus para ver o meu problema, o seu problema, o seu problema. Então, assim, Jesus parou e ela focou, ela falou: não, eu preciso tocar. Então, a multidão era um empecilho muito grande para ela, né, Vilma? Com certeza, um empecilho muito grande, né? Vencer. Você está falando aqui, eu estou imaginando, né? Às vezes a gente vai... Não precisa ser uma grande multidão, assim. Sim. Aí você precisa falar com alguém, mas já tem muita gente em volta. Aí você tem que aguardar, esperar, e você vai, né? Limpando daqui e dali, até você conseguir chegar naquela pessoa, né? Aí imagina que era muita gente, tanto que aqui fala, a multidão te aperta, a multidão estava apertando, então ali estava mesmo socadinho de gente ali, né? Muita gente ali, né? E ela teve que vencer toda aquela multidão para poder se aproximar dele, né? E a gente vê aqui no comecinho que Jairo era um dos principais, né, da sinagoga. Ele também estava no mesmo objetivo, a filha dele com a mesma idade, né, 12 anos, 12 né? anos, Há 12 anos a mulher sofria, a filha dele tinha 12 anos e estava já à beira da morte. Eu fico pensando que por ele ser uma pessoa ali importante, talvez até tenham abrido caminho para ele, né? Peraí, é Jairo, deixa Jairo passar. Né? É uma urgência, né? E devem ter abrido caminho, né, para ele chegar até Jesus. E aquela mulher não podia falar, é uma emergência, até porque ela era podia nem saber, né, que ela estava ali. Então ela foi vencendo mesmo com as forças dela, né, até talvez ela possa chegar no chão, com a multidão empurrando, ela fraca, mas ela não desistiu, né? Não desistiu. E hoje, assim, a gente pode... Pensando em tudo que às vezes a pessoa pode estar passando hoje, às vezes que tentou, os obstáculos. O que seriam esses tipos de obstáculos hoje em dia para essas pessoas que se acham impuras, que talvez já estão meio que desacreditadas, né? Que algo possa acontecer. O que poderia dificultar elas de chegar até Jesus, como dificultou o caso dessa mulher? Acho que vergonha.
desânimo por de repente estar Sim. tanto tempo lutando, né, por uma causa e sem ver nenhuma mudança, né? Então pode ser um empecilho para a pessoa chegar a Jesus. E ainda tem gente que às vezes fala assim, nossa, Salmos que fala, né, que as pessoas perguntam, onde é que está o teu Deus? Que Deus é esse que você hoje, que fala que é cristã, que Deus é esse que não respondeu a sua oração até agora? Uhum. Né? E às vezes as pessoas, por esse receio, essa vergonha, acabam adiando mais esse encontro com Jesus. Ô Dani, um dos problemas que eu vejo assim muito atual é o tempo. As pessoas dizem que não tem tempo, né, para buscar a Deus, né? E o tempo é você que faz, porque assim, quando você prioriza algo na sua vida, se você quer estudar, você vai separar esse tempo para estudar. Se você quer ir ao shopping, você quer ir a algum lugar fazer alguma coisa, você vai separar esse tempo. Mas parece que a igreja, o buscar a Deus sempre fica em último lugar, né? Parece que o dia ali de 12 horas, depois voam e aí não tem tempo para buscar a Deus, né? E é algo simples. Buscar a Deus, às vezes, nessa condição aqui, ela focou, ela falou, vou tocar em Jesus, ela precisava disso. Mas a gente pode buscar a Deus na nossa casa até, né? Falar com Deus, tirar aquele momento ali, ou de repente vai ter algo lá na igreja, você foi convidado e vai falar daquele assunto que você precisa ouvir. Ah, não, mas aí eu vou ter que remanejar ali, vou ter que fazer um rebuliço aqui na minha agenda para poder ir até a igreja. E outra coisa, um outro problema, vou na igreja, né? Então, assim, meio que as pessoas colocam a igreja, a Bíblia, Deus, como se nós fôssemos tolos, né? Não tão inteligentes assim para buscar a Deus, né? Infelizmente, o ceticismo, né? Essa pós-modernidade, né? As pessoas querem algo assim que todo mundo está fazendo, né? Assim, que é mais chique, né? E tal, e parece que a igreja... não é um lugar legal, parece que é um lugar só de pobre, um lugar assim para pessoas fanáticos, né? Menos instruídos, né? E a gente vê que, glória a Deus, a gente tem pessoas assim inteligentíssimas buscando a Deus, que já buscaram na ciência, já buscaram em tantos outros lugares, e aonde elas foram parar? Aos pés de Jesus, porque quando elas deram tempo para Jesus, elas encontraram a solução, né? Então tem muitos problemas. Você está aí falando e eu estou lembrando de um hino que a gente ouvia bastante há uns anos atrás, que é aquele que fala assim, quero ser como uma criança, te amar pelo que és. E a gente cresce, né? E a gente quer ser independente. E numa situação como essa, a gente procura todos os outros recursos possíveis na face da terra e acaba deixando o principal como a nossa última opção. Quando, na verdade, ela poderia ter sido a nossa primeira escolha. Isso mesmo. Então, às vezes, a gente esbarra com essa questão do nosso orgulho. Sim. E eu penso também que ela sabia que a cura dela era também uma questão de fé. Porque a gente vai ver em alguns casos o Senhor impõe as mãos, né? Faz alguma coisa, ou dá uma ordem. Ele não podia tocar nela. E ela falou assim, olha, se eu tão somente tocar, ninguém ia ficar sabendo. Era uma coisa não precisa nem ser nele, né? Só na beiradinha da roupa dele. É incrível, então, né? eu serei curada. Então, ela sabia que era uma questão de fé. De fé, verdade. Era uma questão de fé. É isso mesmo. Alcançar a cura, né? Então, muitos eram os obstáculos. Ela poderia dar tantos motivos plausíveis para ficar em casa, para não sair na rua. Sim. Né? Mas não, ela foi atrás, né? Até porque muito dificilmente Jesus bateria na porta dela. Eu vim aqui, já que você não pode sair, eu vim até você, né? Não, então ela rompe com todas essas barreiras e ela se propõe a tão somente tocar, né, na barra do vestido para ser curada. Como ela se expôs, né? Sim, como ela correu esse risco. Sim. Porque imagina só, se ela fosse descoberta ali, o que poderia acontecer com ela? Ela seria apedrejada? Iriam bater nela e expulsar ela? Eu acho que não seria uma questão de apedrejamento, porque não era uma questão moral, né? Era uma questão de saúde. Por isso ela estava cerimonialmente impura, então ela deveria ficar
longe, né? Separada dos outros, né? Mas realmente era uma situação muito constrangedora. Sim. Até porque, pensando em nós de novo, né? Em nós como mulheres, a gente não gosta que ninguém saiba que a gente está naqueles dias. Não. E a gente consegue esconder tão bem, assim, que com exceção dos maridos, que a gente quase engole eles, as pessoas geralmente não ficam sabendo. A gente nem precisa contar, né? Porque nosso humor já... A gente usa... como muda. A gente procura ser, assim, um mais discreta possível, né? É verdade. Né? Então, ela rompeu com tudo, né? Com todos os obstáculos, a questão física que ela tinha, a questão da multidão, até mesmo a questão dela não poder estar entre as outras pessoas. Ela poderia ter colocado isso também, né? Sim. Como um obstáculo, mas ela não se importou com nenhum desses obstáculos, né? Ela tinha um objetivo, e o objetivo era ser curada. Ela falou, não, é hoje. É hoje. E ela rompe, né, com tudo isso. A Eliane usou a palavra, ela foi intencional, né? E às vezes a gente percebe que algumas coisas, elas vão se perdendo no costume da igreja, né? Eu lembro que quando eu era criança fazia-se propósitos, né? Jejuns, oração, em busca daquilo, porque as pessoas tinham certeza. Se eu fizer uma campanha de tantos dias, eu vou ser curada, meu filho vai, não sei o que lá, e às vezes isso vai se perdendo. A gente estava comentando sobre o jardim de oração, né? Como essas mulheres têm tanto a nos ensinar com relação a isso. Eu lembro que minha mãe, uma vez, estava passando uma luta com a minha irmã, e assim, era só oração mesmo, não adiantava quase nada. E ela saía do trabalho, pegava de ônibus, pegava trânsito, chegava tarde. Mas ela falou assim, não, eu vou fazer uma campanha de oração, eu vou à igreja, determinou lá um período, eu não lembro quanto que era, de quarta-feira. Ela assim, eu vou na igreja, eu vou fazer uma campanha de oração por ela. Aí ela foi na primeira quarta-feira, que ela foi, ela já recebeu. Olha aí, ó. Que bênção. No decorrer da semana, o Senhor já começou a agir e respondeu as orações dela. E ela concluiu, só que ela concluiu aquela campanha assim, já na gratidão. Na alegria, porque ela já estava muito bom, né? Na bênção, né? Então, às vezes, a pessoa ela fica olhando os obstáculos, né? As dificuldades, mas a gente não tem que olhar para as dificuldades, a gente tem que olhar para aquele que pode resolver. E com todas as forças possíveis, né? E chegar diante de Deus. Você pode ser a maior pecadora, você pode ser o pior de todos, mas eu só preciso chegar perto dele, eu só preciso encostar um pouquinho. Se Deus souber que eu estou ali, e tá lembrando bom. que também não é necessariamente pelo que a gente faz, né? 7 dias de oração, isso, aquilo. Mas é pela fé. É a nossa fé que... Né, entrando em concordância com a vontade de Deus, exatamente. É que vai produzir esses resultados. Né? Eu vejo essa questão, Vilma, e a fé produz perseverança. Então, assim, você perseverar naquilo. E, às vezes, você vai pedir por alguns milagres que Deus não vai fazer, porque não é propósito dele. Só que você foi perseverante durante aquele tempo, clamando a Deus. E isso não é a oração, não é porque Deus precisa da nossa oração. Somos nós que precisamos dele. E a oração, ela nos aproxima de Deus. Ela, às vezes, não vai mudar aquele problema, mas ela vai mudar a nossa vida com relação a Deus, a nossa perseverança, a nossa dedicação, a nossa intimidade, porque a oração leva a essa intimidade. Você começa a se aproximar de Deus de uma forma que você nunca se aproximou na vida se você não tivesse aquele problema. Deus permite, às vezes, que a gente passe para ter essa intimidade com Deus. E quando você terminou, talvez você nunca recebeu aquele milagre programado, né? Aquilo que você queria, mas você recebeu tantos outros, né, por conta dessa perseverança e dessa fé que valeu a pena, né, estar na presença de Deus. Ai. ela já não tinha mais recursos, né, porque diz que ela gastou todos os haveres dela, né? Ela não tinha mais recursos, ela não tinha saúde, mas ela tinha fé, ela não deixou essa fé morrer dentro dela, né? Então, uma coisa muito importante, a gente pode faltar tudo na nossa vida, mas não pode
faltar fé. É isso mesmo. E a nossa fé, ela precisa ser alimentada, né, todos os dias, pela leitura da palavra, pela oração. A fé não pode E faltar. o interessante, assim, de Deus é que às vezes a gente fica esperando estar em condições de chegar diante de Deus, fica esperando a melhor oportunidade, o melhor momento, quando às vezes a gente só precisa fechar a porta do nosso quarto e ajoelhar. É só isso, porque eu sempre penso assim, sempre comento que às vezes umas lágrimas falam muito mais do que milhares de palavras. Sim. E às vezes a gente conta os nossos problemas para tantas pessoas, às vezes deixa de contar porque já desanimou, mas ainda não levou, não foi para aquele que a gente precisava ter contado. Né? E aí mesmo. Fica aqui a lição. E aí a gente já está chegando quase ao fim. Sim. Essa mulher, uma mulher sofredora, né? E quando ela toca em Jesus, algo maravilhoso acontece. Isso. Ali usou um termo aí teológico. Explica aí, Li, o que aconteceu nesse toque. O texto vai dizer que ela foi instantaneamente curada, né? Ela sentiu que parou, sentiu, né? Ela sentiu. Aí a gente fica pensando assim, o que será que ela sentiu? Ela não teve tempo de ir constatar que o fluxo tinha parado. Ela não teve tempo, mas ela sentiu no corpo. E aí a gente percebe também que quando ela é tocada por Jesus, o texto diz, Jesus disse assim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Essa virtude é o mesmo que poder e dunamis, né? Que é o mesmo poder lá de Atos 1:8. Então, assim, esse poder que o Senhor dá, saiu dele. Então, eu imagino, Vilma e Dani, que assim, na hora que saiu o poder de Jesus, tocou nela aquele poder, ela sentiu um poder, ela alguma coisa. Na roupa dele. E ela sentiu assim, eu fui curada. Ela teve certeza. Por que a gente fala isso? Porque depois ela teve a oportunidade de contar toda a verdade. Quando o Senhor chama, o texto diz que ela contou toda a verdade. Então, quando ela contou, imagina ela contando, né? A gente está especulando aqui, mas eu imagino ela contando. Gente, eu vim... Assim, ela conta o trajeto, ela conta o que ela ouviu, e ela diz assim, mas quando eu toquei, o meu corpo talvez estremeceu, eu senti um choque, eu senti alguma coisa que eu fui curada, né? E ela foi curada instantaneamente. E existe hoje esse toque ainda? Com certeza, eu acredito. Né? Eu conheço uma mulher, conheço ainda, uma mulher hemorrágica, você também conhece, a irmã Antônia? Conheço. A irmã Antônia, eu ouvi esse testemunho, tem muitos anos que eu ouvi esse testemunho, devia ter, sei lá, 20 e poucos anos de idade. E ela sofria também de uma hemorragia, né, muito intensa, se não me engano, ela estava com câncer. Já desenganada pelos médicos, e ela fala de uma hemorragia, de um sangramento que não parava. E ela diz que às vezes ela tinha que dobrar, assim, lençol, assim, né, para colocar, assim, para dormir, tamanha a intensidade, né, fluxo, né? daquele fluxo. E teve uma noite que ela teve um encontro com o Senhor Jesus, né? É muito bonito o testemunho dela. E o Senhor a curou ali no quarto dela, né? E quando ela dormiu, ela disse que levantava várias vezes à noite para poder trocar o lençol. Para trocar. E naquela noite ela dormiu e quando acordou ela estava seca, tinha cessado, né? Glória a Deus. Aquela hemorragia, e graças a Deus, ela está viva até hoje. Graças a Deus. Ela já está bem idosinha hoje, né? Os filhos estão na igreja. Estão na igreja. Então, assim, é lindo demais também ouvir ela contando o testemunho, né? E ela foi curada. E no caso, foi o Senhor que veio até ela. Ela teve uma visão, né? Ali, com a presença do Senhor ali no quarto dela. E o Senhor veio ao encontro dela. E ela foi curada, né? Glória a Deus. É maravilhoso. E o interessante é que quando ela para contar a história, né, desse toque, desse poder que ela e Jesus também sentiu, a gente pode perceber que outras coisas também nela foram curadas ali. Né? A gente tira pela forma como ele a trata depois. Porque ela era a mulher hemorrágica, ela era alguém à margem da sociedade até então. E aí Jesus, ele olha para ela e fala o quê? Filha.
Ai, gente, é lindo, né? É um amor que nos constrange, Sim. né? Acho que era tudo que aquela mulher precisava ouvir, né? Ser chamada de filha. Quanto tempo talvez ela não via? Sem uma família, sem amor, sem contato, sem toque, sem nada. E assim, a gente percebe que a cura dela foi completa. Não foi só a cura física, foi a cura das emoções. Ela não seria mais chamada de mulher hemorrágica, da mulher do fluxo de sangue, da mulher impura, entendeu? Agora ela teria nome, né? E Jesus a chamou de filha, assim, valorizando, filha, a tua fé, ó, presta atenção, mulher, ó, a sua atitude, aquilo que você fez, está mostrando para todo mundo aqui o quanto é importante ter fé. E a gente volta no ponto, Dani, que Jesus continua fazendo esse testemunho e tantos outros. Por que às vezes a gente não vive milagre? Porque a gente procura todos os outros recursos e não Cristo, e não o Senhor dos milagres. Porque hoje é muito fácil, eu estava dizendo, né, antes um pouquinho, a gente faz consulta até online, né? Então, assim, qualquer dor de cabeça, pega Dorflex, pega... Então, é tudo muito rápido, a gente quer resolver rápido, a gente não persevera na oração, a gente não busca o Senhor. Deus acaba sendo o último recurso em vez de ser o primeiro, né? E essa mulher pôde sentir assim, porque talvez ela não conhecia ainda, mas quando ela conheceu, ela falou, agora eu vou até Jesus. E quando ela foi, ela teve a restauração completa da sua vida, porque é isso que Cristo faz. E ele não rejeitou ela. Não rejeitou. E ela queria fazer isso secreto, né? E ali, não precisa daquele toque em mim, não, só vou tocar e eu vou ser já curada. Já que ele faz tantas coisas, né? E depois ela sair dali, e depois testemunhar, né? Eu só toquei na roupa dele e você não acredita no que aconteceu. Mas Jesus não permitiu que ela saísse dali. No anonimato, né? Sim. O interessante aqui é que essa mulher, ela queria ir ali ser curada e de repente sair em secreto, né? Sem que ninguém ficasse sabendo, né? Mas Jesus não permitiu que isso acontecesse, porque no momento que ela foi curada, o Senhor falou, para tudo, né? Aconteceu algo diferente aqui, né? Então ela fica, né, constrangida e declara o que aconteceu, que ela tocou de propósito, ela não esbarrou em Jesus. O texto aqui é muito claro, os discípulos falam assim, mas que pergunta, a multidão te comprime, te aperta, você pergunta quem te tocou? Então, há uma diferença entre esbarrar e tocar de propósito, né? Então, ela tocou em Jesus de propósito, ela tocou com fé. E essa fé lhe garantiu a cura. Amém. Foi a fé. Então, precisamos ser também mais intencionais, né? Agora, quantas pessoas têm frequentado a igreja por frequentar? Está na multidão. Sim. Mas falta essa fé. Para tocar, porque Jesus, ele não rejeitou ela, ele deu atenção para Jairo. Sim. E ele deu atenção para ela ali, escondidinha. Então Jesus, ele quer dar atenção para a gente também, mas às vezes falta isso em nós, que ele fala assim, filha, a tua fé te salvou, te curou, então vai em paz. É isso mesmo. Né? Então, esta mulher hoje, gente, chegando ao fim de mais um programa, quantas lições nós podemos tirar da vida dessa mulher do fluxo de sangue. Não importa qual seja o teu problema, não importa há quanto tempo você tem lutado, você tem buscado ajudas, né? Se você for na pessoa certa, se você for no lugar certo, e se você tiver fé para tocar, nem que seja na pontinha da roupa de Jesus, nem que seja para que ele olhe para você, ele vai fazer o milagre que você precisa. Não desanime diante dos obstáculos que a vida tem colocado diante de você. E você que está aí também, seja intencional ao falar de Jesus, para que a mensagem dele chegue a quem realmente precisa, né? Então, que esta mulher possa influenciar a mim e a você hoje a ter um toque de fé na orla da roupa do nosso mestre, para que a gente possa também ser chamados de filha, para que a gente tenha as nossas causas resolvidas diante dele. E esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que você aí possa ser abençoada, em nome de Jesus, e até a próxima.
Que maravilha! Como é bom poder conversar e ver na palavra de Deus lições maravilhosas. No Salmo 30, verso 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro dessa mulher durou 4.383 noites. Foram 12 anos sofrendo com essa hemorragia e com tantos outros problemas que vocês viram aqui. Eu não sei quantas noites você tem chorado, quantos dias você tem sofrido. O fato é que quando essa mulher tocou em Jesus, o choro dela acabou, a alegria veio ao seu coração. E eu quero incentivar, motivar você a tocar em Jesus, pela fé, a ir até Jesus, porque a sua dor pode ser sanada, o seu choro pode ser enxugado, as suas lágrimas podem ser enxugadas. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, nesse dia, não importa a hora que você está vendo esse programa, mas que no momento em que você receber essa palavra, você possa tocar em Jesus e ser abençoado. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até o nosso próximo programa.